Momentos atrás, o Vaticano fez um anúncio bombástico sobre o Papa Francisco, deixando o mundo em alvoroço. Como um dos líderes mais amados da história moderna, sua influência transformou a Igreja Católica e tocou milhões de pessoas. Essa revelação surpreendente promete remodelar o futuro do papado e está sendo amplamente discutida. O que isso significa para a Igreja e seus fiéis? Acompanhe-nos enquanto exploramos os detalhes dessa notícia monumental. Uma despedida histórica. Quando o sol se pôs sobre os majestosos muros do Vaticano, o mundo se preparou para um momento que seria lembrado por gerações. A despedida histórica do Papa Francisco. O ar estava carregado de emoção, enquanto milhares de pessoas de várias partes do mundo se reuniam para testemunhar esse evento extraordinário. O 266º Papa da Igreja Católica, conhecido por sua humildade, compaixão e reformas inovadoras, estava diante da multidão, com os olhos refletindo uma mistura de tristeza e gratidão. Não era apenas um adeus, mas o fim de uma era. Papa Francisco, que dedicou mais de uma década como líder espiritual de 1,3 bilhão de católicos, foi um farol de esperança e uma voz para os marginalizados. Seu papado trouxe reformas profundas, desde o combate à corrupção financeira no Vaticano, até enfrentar questões globais como mudanças climáticas, desigualdade e a crise dos refugiados. O que tornou o Papa Francisco verdadeiramente especial foi sua conexão com as pessoas. Ele não era apenas um líder, mas um pastor profundamente amado por sua humildade e compromisso inabalável em servir aos necessitados. Enquanto a multidão absorvia cada uma de suas palavras, o Papa Francisco fez um discurso de despedida que foi ao mesmo tempo emocional e inspirador. Ele expressou sua gratidão pelo amor e pelas orações recebidas durante seu papado e instou a Igreja a continuar sua missão de compaixão, inclusão e justiça. Sua voz tremeu de emoção ao agradecer aos fiéis por seu apoio e lembrá-los de cuidar uns dos outros e do planeta. Para os presentes foi um momento agridoce. Lágrimas escorriam enquanto as pessoas refletiam sobre o impacto profundo que o Papa Francisco teve na Igreja e no mundo. Suas palavras transmitiam uma mensagem poderosa de esperança, mesmo enquanto ele se preparava para deixar o papel que abraçou com tanto entusiasmo. Quando o Papa Francisco ergueu a mão para uma última bênção, um profundo senso de perda e gratidão tomou conta do ambiente. Sua despedida não foi apenas um fim, mas um chamado à ação, um lembrete dos valores que ele representava. Seu legado, construído sobre amor, humildade e justiça, continuará a inspirar milhões muito além de sua despedida histórica. Impacto emocional. O impacto emocional da despedida do Papa Francisco foi palpável, ressoando profundamente em milhões de pessoas ao redor do mundo. Quando ele se posicionou diante da multidão na Praça de São Pedro, podia-se sentir o peso do momento. Não era apenas um adeus, mas a culminação de uma jornada marcada por compaixão, esperança e um compromisso incansável com a justiça social. Para muitos era como dizer adeus a um membro querido da família. Durante seu papado, o Papa Francisco teve uma maneira única de se conectar com as pessoas. Ele frequentemente falava diretamente ao coração, abordando as lutas enfrentadas por indivíduos comuns. Suas mensagens de amor e misericórdia alcançaram aqueles que se sentiam esquecidos ou marginalizados. Quando ele anunciou sua despedida, parecia que estava levando consigo uma parte do coração de todos, deixando um vazio difícil de preencher. Enquanto a multidão se reunia, as lágrimas fluíam livremente. Muitos haviam viajado grandes distâncias apenas para fazer parte desse momento comovente. Famílias se abraçavam, amigos se consolavam e estranhos compartilhavam a emoção coletiva. Pessoas seguravam faixas, agitavam bandeiras de seus países, todas unidas pelo amor por um Papa que lhes mostrou que a fé pode ser uma fonte de força e conforto. Ao falar, a voz do Papa Francisco tremia de emoção. Ele refletiu sobre os momentos que moldaram seu papado, a alegria de encontrar os fiéis, a tristeza pelos que sofriam e a esperança que viu nos olhos dos jovens. Suas palavras foram um lembrete de que, embora seu tempo como Papa estivesse chegando ao fim, a missão de amor e serviço deve continuar. O impacto emocional ultrapassou os limites do Vaticano. A notícia de sua despedida se espalhou rapidamente, com pessoas compartilhando histórias de como ele tocou suas vidas. As redes sociais ficaram cheias de homenagens emocionadas, refletindo sobre seu legado de compaixão e reforma. Para muitos, o Papa Francisco foi mais do que um líder religioso. Ele foi um símbolo de esperança em um mundo, muitas vezes, cheio de desespero.
Legado de reforma. O papado do Papa Francisco foi definido por um legado de reformas que transformaram profundamente a Igreja Católica. Desde o momento em que assumiu o cargo, deixou claro que sua missão era aproximar a Igreja das pessoas e enfrentar os desafios urgentes do mundo moderno. Sua abordagem única de liderança deixou uma marca indelével, remodelando a forma como a Igreja interage com seus fiéis e com a sociedade em geral. Um dos aspectos-chave do legado do Papa Francisco é seu compromisso com a transparência e a responsabilidade. Diante das sombras de escândalos financeiros e da crise de abusos sexuais no clero, ele tomou medidas ousadas para limpar as operações do Vaticano. Ele criou conselhos para supervisionar as finanças, implementou novas políticas para proteger os vulneráveis e enfatizou a importância da justiça e da cura para as vítimas. Sua determinação em enfrentar esses problemas de frente estabeleceu um precedente para futuros líderes e reacendeu a fé na capacidade de mudança da Igreja. O Papa Francisco também foi um defensor poderoso da justiça social. Ele constantemente denunciou a desigualdade econômica, instando a Igreja e seus seguidores a priorizarem as necessidades dos pobres e marginalizados. Sua encíclica Laudato Si pediu ações urgentes contra as mudanças climáticas, ligando o cuidado ambiental à responsabilidade social. Essa mensagem ressoou além da comunidade católica, inspirando pessoas de todas as fés a agir por um mundo mais sustentável e justo. Além disso, sua abordagem à inclusão foi revolucionária. Ao acolher indivíduos LGBTQ+, e enfatizar a compaixão por católicos divorciados, ele desafiou visões tradicionais e encorajou uma igreja mais acolhedora. Sua famosa frase, "Quem sou eu para julgar?", tornou-se um grito de união para aqueles que buscam aceitação na fé. Ao se preparar para deixar seu papel, o legado de reforma do Papa Francisco é um legado de esperança e progresso. Sua ênfase no amor, na misericórdia e na responsabilidade social rejuvenesceu a missão da Igreja no século XXI. Ao priorizar as pessoas em vez do poder, ele mostrou que a Igreja pode ser uma força para o bem em um mundo muitas vezes dividido. As sementes de mudança que ele plantou continuarão a crescer, inspirando gerações futuras a levar adiante sua visão de uma igreja mais compassiva e inclusiva. Esta abordagem holística tem encorajado muitos a enxergar a justiça social sob uma perspectiva mais ampla, conectando questões como as mudanças climáticas à luta pelos direitos humanos. Compaixão inabalável. O papado do Papa Francisco foi definido por sua compaixão inabalável, uma característica que o diferenciou como um líder profundamente conectado às lutas das pessoas comuns. Desde o momento em que apareceu na sacada da Basílica de São Pedro, em 2013, sua humildade e bondade ficaram evidentes e permaneceram centrais à sua liderança desde então. Uma das demonstrações mais poderosas de sua compaixão foi seu alcance aos marginalizados, seja encontrando refugiados em campos, visitando presos para lavar seus pés ou abraçando pessoas com deficiências. O Papa Francisco deixou claro que ninguém está fora do alcance do amor de Deus. Suas ações não são gestos grandiosos feitos para manchetes, mas expressões autênticas de cuidado e solidariedade. Esses momentos deixaram impressões duradouras em quem teve a oportunidade de conhecê-lo, fazendo com que se sentissem vistos, valorizados e amados. A compaixão do Papa Francisco também está presente em suas palavras. Ele constantemente se pronunciou em nome daqueles que não podem falar por si mesmos, abordando questões como pobreza, desigualdade e deslocamento. Suas famosas palavras, "Quem sou eu para julgar?", ditas em resposta a uma pergunta sobre indivíduos LGBTQ+, refletem sua crença em uma igreja que acolhe a todos de braços abertos. Sua empatia ajudou a curar feridas e trouxe muitos que se sentiam excluídos de volta ao seio da fé. Essa compaixão também se evidencia em seu compromisso com a justiça social e ambiental. Na encíclica Laudato Si, o Papa Francisco destacou a necessidade de cuidar tanto do planeta quanto de seus habitantes mais vulneráveis, ligando a degradação ambiental ao sofrimento dos pobres. Sua mensagem tocou milhões, inspirando esforços globais para criar um mundo mais sustentável e equitativo. Mesmo em suas interações pessoais, a compaixão do Papa Francisco é evidente. Ele escuta atentamente, frequentemente dedicando tempo para confortar os que estão em sofrimento ou oferecer esperança aos que estão em desespero. Sua capacidade de se conectar com as pessoas em um nível tão humano fez dele não apenas um líder religioso, mas um símbolo de amor e misericórdia. Através de sua compaixão inabalável,
O Papa Francisco lembrou ao mundo o poder da bondade e da empatia. Seu papado será lembrado como aquele que quebrou barreiras, curou corações e mostrou que a verdadeira liderança começa com o amor. Influência global. O Papa Francisco deixou um impacto notável no mundo, transcendendo fronteiras e culturas com sua mensagem de amor, compaixão e responsabilidade social. Desde que assumiu o cargo, em 2013, sua influência global cresceu, alcançando muito além dos limites do Vaticano. Ele se tornou uma voz para os sem voz, abordando questões críticas que ressoam com pessoas de todas as esferas da vida. Uma das áreas em que o Papa Francisco deixou uma marca significativa foi na luta contra as mudanças climáticas. Sua encíclica Laudato Si clamou por ações urgentes para proteger o planeta, conectando questões ambientais à justiça social. Ele pediu aos líderes mundiais que considerassem o impacto de suas decisões nas gerações futuras e nas populações mais vulneráveis. Essa mensagem ressoou com muitos, inspirando movimentos de base e promovendo discussões em conferências climáticas internacionais. Suas palavras encorajaram as pessoas a enxergarem o cuidado com o clima como uma obrigação moral e não apenas como uma questão ambiental. O Papa Francisco também foi um poderoso defensor de refugiados e migrantes. Em um mundo cada vez mais marcado por divisões e medo, ele constantemente clamou por compaixão e compreensão. Ao compartilhar histórias de pessoas deslocadas e visitar campos de refugiados, ele colocou um rosto humano na crise, instando comunidades a acolherem e apoiarem aqueles em necessidade. Sua mensagem inspirou ações em todo o mundo, incentivando pessoas a defenderem os direitos dos refugiados e promoverem a inclusão. Além disso, o Papa Francisco abordou questões de desigualdade econômica com firmeza. Ele criticou os excessos do capitalismo e pediu uma distribuição mais justa da riqueza. Ao destacar as lutas dos pobres, ele inspirou muitos a defenderem a justiça social e a desafiar sistemas que perpetuam a pobreza e a exclusão. Sua influência também se estende ao diálogo interreligioso. Ao se aproximar de líderes de outras religiões, o Papa Francisco promoveu um espírito de cooperação e respeito mútuo. Seus esforços para promover a paz e o entendimento entre diferentes fés mostraram que o diálogo é possível, mesmo em um mundo frequentemente dividido por diferenças. Discurso de despedida, expectativa. O mundo aguarda ansiosamente enquanto o Papa Francisco se prepara para proferir aquele que pode ser um dos discursos mais emocionantes e impactantes de seu papado. Seu discurso de despedida. A expectativa em torno desse momento histórico é profunda e agridoce. Seguidores de todas as fés e origens estão ansiosos para ouvir as palavras finais de um líder que passou mais de uma década redefinindo o significado de liderar com humildade, compaixão e coragem. Para muitos, esse discurso representa mais do que um simples adeus. É uma oportunidade de refletir sobre as mudanças transformadoras que o Papa Francisco trouxe para a Igreja Católica e a comunidade global. Conhecido por sua habilidade de inspirar esperança e tocar corações, suas palavras sempre carregaram grande peso, e sua despedida não será diferente. As pessoas se perguntam: ele refletirá sobre sua jornada como líder da Igreja? Ele abordará os desafios que ainda permanecem? Ou deixará um último chamado à ação, instando o mundo a continuar a missão de amor e justiça que definiu sua liderança? O cenário deste momento tão esperado aumenta sua importância. Quer aconteça na Praça de São Pedro ou em outro local significativo, a atmosfera estará carregada de emoção. Multidões devem se reunir, seus rostos refletindo tristeza e gratidão, prontos para ouvir a mensagem final de seu amado líder. Missão inacabada. À medida que o Papa Francisco se prepara para deixar o cargo, a noção de uma missão inacabada paira no ar. Seu papado foi marcado por reformas inovadoras e um profundo compromisso com a justiça social, mas inúmeros desafios permanecem. Embora ele tenha feito avanços significativos ao abordar questões como pobreza, mudanças climáticas e inclusão, muitos acreditam que seu trabalho está longe de ser concluído. A luta contra o abuso sistêmico dentro da Igreja é uma das áreas mais urgentes que ainda precisam de atenção. Embora o Papa Francisco tenha dado passos vitais para enfrentar a crise de abusos sexuais do clero, muitos sobreviventes sentem que ainda há mais a ser feito. O chamado por responsabilidade e transparência permanece forte, assim como a necessidade de cura para aqueles que sofreram. Além disso, a missão de inclusão na Igreja ainda está em andamento.
Papa Francisco deu passos para acolher indivíduos LGBTQ+, e católicos divorciados. Mas muitos acreditam que uma aceitação mais ampla de identidades diversas é crucial para o futuro da Igreja. Seu legado inspira, mas os desafios futuros são imensos. A missão de compaixão e justiça que ele iniciou deve continuar com renovado vigor. O mundo observa atentamente, na esperança de que futuros líderes continuem sua missão de reforma e justiça. Um líder corajoso. O Papa Francisco inegavelmente emergiu como um líder corajoso, guiando a Igreja Católica por águas desconhecidas com coragem e convicção. Desde o início de seu papado, ele não hesitou em enfrentar questões difíceis, desafiar tradições de longa data e clamar por mudanças significativas. Sua abordagem redefiniu o que significa liderar no mundo moderno, tornando-o uma das figuras mais influentes do nosso tempo. O que diferencia o Papa Francisco é seu compromisso inabalável em abordar as preocupações mais urgentes da sociedade atual. Ele tomou posições firmes sobre questões como pobreza, mudanças climáticas e justiça social, frequentemente se dirigindo diretamente a líderes mundiais e os instando a agir. Sua encíclica, Laudato Si, é um exemplo claro disso. Nela, ele ousadamente conecta o cuidado com o meio ambiente, a obrigação moral de proteger os pobres e vulneráveis. Essa conexão gerou debates em todo o mundo, inspirando tanto indivíduos quanto organizações a se unirem na luta por um planeta mais saudável. O Papa Francisco também é um defensor da inclusão e da aceitação. Sua disposição em abraçar aqueles que estão à margem da sociedade, incluindo pessoas LGBTQ+, e católicos divorciados, tem sido tanto revigorante quanto controversa. Promovendo uma mensagem de amor e acolhimento, ele encorajou a Igreja a ir além de doutrinas rígidas e focar na compaixão. Sua famosa declaração, "Quem sou eu para julgar?", reflete sua crença na compreensão ao invés da condenação, uma postura que ressoou com muitos. Além disso, sua humildade e personalidade simples conquistaram inúmeros seguidores. Ele frequentemente escolhe gestos simples, como compartilhar refeições com pessoas em situação de rua ou visitar campos de refugiados, para demonstrar que a liderança não é apenas sobre autoridade, mas sobre serviço. Essa natureza acessível o tornou mais próximo das pessoas e inspirou outros a se engajarem em atos de bondade e compaixão. Como líder corajoso, o Papa Francisco enfrentou críticas e resistência de tradicionalistas dentro da Igreja. No entanto, ele permanece firme em suas convicções, provando que a verdadeira liderança envolve assumir riscos pelo bem maior. Seu papado provocou conversas vitais sobre fé, moralidade e responsabilidade social, deixando um impacto duradouro na Igreja e no mundo. Um legado que vive. À medida que o Papa Francisco se prepara para deixar seu papel, a questão de seu legado se torna central. O que ele deixará para as gerações futuras? A verdade é que seu impacto na Igreja Católica e no mundo vai muito além de seu tempo como Papa. Seu legado é de compaixão, reforma e um chamado à ação que ressoará por muitos anos. O Papa Francisco defendeu a ideia de que a fé deve ser vivida na prática. Ele constantemente instou os fiéis a irem além das paredes da Igreja e se engajarem com o mundo. Suas mensagens poderosas sobre cuidar dos pobres, proteger o meio ambiente e defender a justiça social inspiraram inúmeras pessoas a agirem em suas comunidades. Os movimentos que ele despertou são um testemunho da ideia de que uma pessoa pode fazer a diferença, encorajando muitos a assumirem papéis de serviço e liderança. Um dos aspectos mais significativos de seu legado é a ênfase na inclusão. O Papa Francisco trabalhou incansavelmente para criar uma igreja mais acolhedora, que abraça a todos, independentemente de sua origem ou estilo de vida. Sua abordagem às questões LGBTQ+, e seu alcance a indivíduos divorciados abriram portas para muitos que se sentiam excluídos da fé. Esse foco no amor e na aceitação reflete uma visão mais ampla para a igreja, uma que enfatiza a misericórdia acima do julgamento. Além disso, seu compromisso com o cuidado ambiental gerou uma conversa global sobre mudanças climáticas e nossa responsabilidade com o planeta. Sua encíclica, Laudato Si, incentivou pessoas de todas as esferas da vida a verem as questões ambientais como uma obrigação moral. Esse legado continuará a inspirar futuras gerações a cuidar da terra e a defender práticas sustentáveis. Ao refletir sobre as contribuições do Papa Francisco, torna-se claro que seu legado não está confinado ao seu tempo como Papa.
Ele vive nos corações e nas ações daqueles que ele inspirou. Seus ensinamentos continuarão a ressoar como uma luz orientadora para indivíduos e comunidades que buscam justiça, compaixão e um mundo mais inclusivo.